Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação, do São Paulo para esse jogo de hoje contra o Sport. O Tricolor não vai ter Lucas Moura e Oscar, mas pode ter uma novidade aí, no time titular, um garoto da base. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre uma renovação importante no São Paulo. O Tricolor acertou nessa sexta-feira a extensão do vínculo de Alves. Você lembra dele? Jogador que vestiu a camisa 10 do Tricolor na Copinha. Matheus Alves, 20 anos de idade, tinha disputado a principal competição sub-20 do país sem contrato longo. O vínculo se encerrava em janeiro do ano que vem, despertando muita preocupação pelos lados da Barra Funda. Mas, nessa sexta-feira, depois de algumas semanas de tratativas com o Juliano Bertolucci, o vínculo foi prorrogado até dezembro de 2028. O São Paulo vai pagar cerca de R$30 mil por mês nesse primeiro ano de contrato, com uma série de gatilhos que vão aumentando as compensações financeiras do jogador durante o período. Renovação importante de alguém que, como o Ferreira, jogador que já está integrado ao time principal, vai ganhar mais minutos ao longo da temporada. Se você não lembra do Alves, temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 6 assistências, ele chegou a disputar 2 partidas pelo time de cima no Campeonato Paulista. Problemaço de última hora para o São Paulo. Lucas já não ia jogar, com aquela contusão no joelho desde o jogo contra o Palmeiras. Não deve jogar nem quarta-feira no jogo da Libertadores. Não vai jogar quarta-feira. Não vai jogar quarta-feira. Olha o drama. Mas vai piorar, porque o Oscar também não vai jogar. Ou seja, Lucas e Oscar, os 2 melhores jogadores do time, estão fora da estreia contra o Sport, Arnaldo. Que coisa, o que aconteceu com o Oscar? Melhorou o áudio, até estava com um problema auditivo aqui. O Oscar teve uma pequena lesão muscular, informada pelo próprio São Paulo, no site oficial, depois da divulgação das informações do último treino. Eu apurei que essa lesão, esse incômodo aconteceu no jogo treino lá com o São Bernardo, no sábado. Não é uma lesão grave, mas é uma pequena lesão muscular, né? Ele que vinha passando ileso até então. E se junta ao Lucas, os 2 melhores jogadores do time, os 2 acima de 30 anos, é a questão para essa temporada, para mim. O time titular é forte do São Paulo pra caramba. Qual é o time titular do São Paulo? Quando o time titular do São Paulo vai estar disponível? Em quais jogos? Né? O São Paulo inicia o Brasileirão sem o Pablo, que fez a cirurgia no tornozelo, sem o Oscar e sem o Lucas, que são os 2 principais jogadores, como você disse. E é uma questão, o Lucas já está fora da estreia em Córdoba, o Oscar também não deve jogar em Córdoba. Então, o São Paulo vai, na prática, iniciar Brasileirão e Libertadores sem seus 2 melhores jogadores. Esse é o cenário para esse ano. Bom, o negócio é o seguinte, não tinha contusão muscular, lembra? Você falou, não tem lesão muscular, hein? Tem lesão muscular. Não tinha, agora tem. Oscar, lesão muscular, problemas. E justamente na parada, né? Justamente na parada. Teve a lesão muscular do Ferreirinha, leve, é mais ou menos com a do Oscar, né? Não é uma lesão do Lucas também grave. não era grave e o cara tá 1 mês aí fora. Né? Não, o Lucas era grave, era uma pancada no joelho, só que não era caso cirúrgico, né? O Lucas era 1 mês, pelo menos, fora, para ele jogar. Ele não tem previsão de volta ainda na prática, nem no jogo da volta ele tá garantido. Jogo da volta, digo, nem no segundo jogo da Libertadores, dia 10 de abril, contra o Aliança em casa, ele está garantido. E assim mas aí já foi mais de 1 mês. Falaram que ia ser 1 mês. Não, agora está completando 3 semanas, né? O São Paulo jogou 3 semanas sem jogar, ainda faltaria 1 semana de recuperação. É dentro do esperado. Faltam ainda os 7 dias da 4ª semana. São 3 semanas sem jogo. O Lucas, com a pancada no joelho que teve lá no Allianz Parque, ainda não tem a previsão de volta. O Oscar hoje já correu um pouco no campo, mas para Córdoba não vai, porque a Córdoba é aquele negócio, o trauma do ano passado. Você vai lá meia boca, você fica sem 3 no primeiro tempo, então o Oscar também não vai para Córdoba, não. Você escalaria o Oscar em Córdoba se ele tivesse em condições? Se ele não tivesse machucado? Sim, ainda mais sem o Lucas, né? Aí fica, porque nós não temos ninguém, né? Uhum. Aí fica, eu não escalaria o Oscar talvez no sintético, mas não tem jogador tirando. O São Paulo está ficando numa situação
delicada, e quando você não tem os dois, você tem, por exemplo, quando você não teve os dois, a gente imagina aquele time do jogo do Palmeiras, né, do 0-0, daquele o jogo 0 a 0 pós-Brasília. Isso. Pós-Brasília. Naquele jogo jogou o time com 3 zagueiros, foi até bem. O time tinha Pablo Maia, já não tem Pablo Maia também, né? Não tinha, naquele jogo teve. Agora você tem a boa notícia: voltou o Luiz Gustavo, mas não jogou nenhuma partida nesse ano. E o Luiz Gustavo acho que é bem importante em Córdoba. Não é tão importante para um jogo em casa contra o Sport, mas não tem outro jogador, ele deve jogar. Deve ser a novidade contra o Sport principal, o Luiz Gustavo. Mas aí, no caso do Luiz Gustavo, Arnaldo, não é até bom que ele jogue os 2 jogos, porque o cara tá parado, também de ritmo. No caso, talvez ele fosse jogar de qualquer forma já. Sim, exato. Não tem outro primeiro volante, né? Sem o Pablo Maia, o São Paulo ficou improvisando no setor. No último jogo, o Oscar jogou improvisado de volante ao lado do Alisson. O Luiz Gustavo, claro que é uma boa notícia a volta dele depois da fratura no dedo, né? Bom, dito isso, então, o São Paulo vai precisar bastante da torcida, a gente vai falar já sobre ingresso e tudo mais. Qual deve ser o time, então, portanto, sem Lucas e sem Oscar? Vamos chutando aí, deixa eu tentar. Bom, resta saber se ele vai com 3 zagueiros de novo, né? Ele andou treinando com 4-2-4 de novo, né? Não, ele não treinou no 4-2-4. Com linha de 4. Linha de 4, no jogo treino contra o São Bernardo, ele fez os 2 times no 4-3-3. Ele não tinha um zagueiro importante, Ferrarese estava na seleção, né? Mas acho que era mais uma alternativa a ser testada com a volta do Luiz Gustavo. Mas até por exclusão, por falta de jogador, eu não acredito que ele abandone a linha de 3. Estava funcionando. Agora, né? Ainda mais. Mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa. Acho que não tem... Se você for pensar... para escalar 4 jogadores ofensivos hoje, com os ausentes, só se ele escalasse o Luciano, o Caleri, o Ferreirinha, ainda falta um, já não tem nem o Eric. Então, se você colocasse um garoto de saída, não vai colocar, acho que ele vai com linha de 3, até por exclusão. Então vamos lá, deve ser Rafael, vamos para os 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Assim, a minha dúvida é o Alan Franco, não, o Ferrarese, porque ele jogou as 2 partidas na Venezuela, só fez um treino na volta, ou de aí pode ser o sexta-feira. Aí eu acho que ele tem 2 opções, né? Ou o Juan mantendo o Alan na esquerda, ou o Alan na direita e o Sabino na esquerda. Aí tudo bem, aí eu não... Para mim melhor até o Juan, no meu caso, na minha opinião, porque aí você não tira o Alan Franco da posição dele, né? Assim, acho que tem os 2 lados, né, Tironi? O Alan Franco não é canhoto. Com a linha de 3, com um zagueiro canhoto, muitas vezes em casa ainda é melhor, né? Tá. Para sair de jogo. Eu acho que, pelo jogo ser em casa, é possível que jogue o Sabino, mas não tenho, de fato, preferência. Acho que a saída melhora com o Sabino, pela perna esquerda, mas entre Sabino e Juan, eu acho o Juan mais técnico e o Sabino mais forte, enfim. Aí vamos para os lados do campo, laterais. Eu acho que com 3 zagueiros jogando em casa, eu iria de Igor Vinícius e o Wendel. Mas nem sei como é que o Wendel tá. É bem possível. Não, o Wendel tá bem. O Wendel fez os 2. O Wendel agora tá em forma, né? E ainda mais sem o Oscar. Você vai precisar de força, né? Você vai estar não é exatamente ofensiva. Não é exatamente ofensiva. O Wendel é a mais técnica, mas ele é um jogador que vai mais no fundo, né? Em casa, eu acho que... Eu já imaginava que o Wendel jogaria, mesmo se tivesse Lucas e Oscar, neste jogo, não em Córdoba. E do lado direito é aquela coisa, o Igor Vinícius é mais ofensivo com a linha de 3, mas ele estava muito mal, enfim, treinou, fez o jogo treino, vamos ver como é que ele reage à volta ao Morumbi se ele for escalado, mas faria sentido sim jogar com o Igor Vinícius e o Wendel pela característica dos 2. Agora, se tivesse que abrir mão de um, talvez o Cedric, né? E o Wendel, me parece que o Wendel está mais seguro que vai jogar, é a minha sensação. Sim. Tá. Feito isso. Bom, aí o meio vai ser o Luiz Gustavo, que não tem outro, e o Alisson. Isso. E aí... Bom, e aí? Luciano? Não, Luciano e Caleri é a dupla.
Aí eu acho que é o seguinte, é uma boa questão. Aí eu acho que ele tem duas opções. Ou armar o time com 3 atacantes, 3-4-3, Luciano Calleri mais um. No Allianz foi Luciano Calleri e André, por exemplo. Ou armar o time com mais um jogador no meio, no 3-5-2, só com o Luciano e Calleri na frente. Hora de falar sobre o São Paulo na pior crise financeira de sua história, dívida próxima a R$1 bilhão, prejuízo na temporada passada superior a 289 milhões de reais. Ainda assim, São Paulo conseguiu pagar nos últimos dias parte de uma pendência que tem com o Grêmio pela compra do Ferreira. A operação havia sido fechada em $2,5 milhões e o Grêmio vinha cobrando bastante, com direito inclusive a uma ação na Câmara Nacional de Resolução em Disputas. O tricolor paulista depositou nos últimos dias $1,4 milhão ou R$8 milhões na conta do Grêmio, referentes a quase metade dessa quitação. Na teoria, você comprou por 2,5, tá pagando 1.400, você pagou mais da metade. Só que com juros e correção monetária, São Paulo já sabe que vai ser obrigado a desembolsar mais ou menos R$16 milhões. Já pagou metade, a outra metade vai ser paga assim que o São Paulo tiver um pouco mais menos dificuldade com o seu fluxo de caixa. Antes de receber essa grana, o Grêmio ainda chegou a fazer uma sugestão ao São Paulo, abatendo parte dessa dívida com a transferência em definitivo do zagueiro Arboleda. São Paulo considerou a proposta ruim, manteve o Arboleda e ficou de fazer essa quitação de parte da dívida em relação ao Ferreira. Jogador que até agora não conseguiu se tornar protagonista no tricolor paulista. Ferreira até teve alguns bons jogos, mas não é titular e não tem sido peça-chave como se imaginava. Antes de mudar de assunto, deixa eu só explicar a reintegração do Luan ao elenco principal. Tem muita gente imaginando que o Luan a qualquer momento pode jogar pelo time de cima, o que não é verdade. Tanto é que o São Paulo acabou de enviar a lista com 50 atletas inscritos na Libertadores da América e o nome do Luan não consta. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte tricolor que disse que o Luan passa a treinar no mesmo turno dos demais. E é só isso. Antes ele vinha treinando separado. São Paulo talvez tenha tomado essa decisão com medo de um processo do Luan que poderia obrigar o São Paulo a um pagamento milionário na justiça. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor conseguiu, né, galera, renovar com o jovem da base, Matheus Alves. Ele tinha contrato apenas até 1º de janeiro, né, do ano que vem. Agora renovou até o fim de 2028. E ele deve ser titular, né, galera, no jogo de hoje. A tendência, né, que o São Paulo jogasse com 2 zagueiros hoje contra o Sport. Mas o São Paulo já não tinha o Lucas Moura, agora o Oscar também, né, galera, sentiu a coxa e está fora. Então o São Paulo deve ir para o jogo de hoje com 3 zagueiros. Então é uma provável escalação, né, segundo o GE, o São Paulo deve ir a campo com Rafael, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Matheus Alves, Enzo Dias, Luciano e Calleri. Então essa é a provável escalação do São Paulo, né, galera? Que nem eu já falei em alguns vídeos atrás, o Zubeldia poderia ter testado mais esses garotos no Campeonato Paulista, né, galera? Agora vai ser que meio obrigado, né, testar esses jovens da base no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim faz bem. Mesmo alguns comentaristas falando que ele tá certo, que o São Paulo tem que começar a colocar esses jovens aos poucos. Eu não concordo, galera. A gente vê o Palmeiras vendendo vários jogadores antes dos 18 anos. E o São Paulo atravessa uma grande crise financeira, então precisa começar a colocar esses garotos para jogar, para revelar, né, pessoal, ele jogar pelo menos um pouco no profissional antes de ser vendido. Até porque o São Paulo ficou com grande prejuízo no ano passado. Só no ano passado, né, galera, ficou o São Paulo com 289 milhões de prejuízo. E o Júlio Casares, que quando assumiu o São Paulo, falou que em 2, 3 anos o São Paulo está disputando, né, financeiramente com o Flamengo, com o Palmeiras, e não aconteceu isso. Agora eles começam a falar de 2030, que o planejamento é 2030, que não sei o que. E enquanto isso, né, galera, a dívida só aumenta. Agora o São Paulo conseguiu aprovar o fundo de investimento que pretende quitar suas dívidas bancárias,
mas vamos ver se isso se confirma. Até porque boa parte do dinheiro que o São Paulo pegou, né, 135 milhões desse fundo, boa parte do São Paulo pagou dívida com o elenco, né, galera? Não foi totalmente para pagar dívidas bancárias. Agora o São Paulo também pretende anunciar em breve um acordo, né, com o Evangelos Marinax, que deve investir uma boa grana na base do São Paulo. Algumas fontes falam em 350 milhões, outras em 60 milhões, em 600 milhões. Então a gente não tem como confirmar ainda, né, galera? O São Paulo também estendeu seu contrato com a Superbet até 2030 e pode arrecadar 678 milhões de reais. E acaso se der bem, né, pessoal, algumas metas sejam batidas, esse valor pode chegar em 1 bilhão de reais. Então o São Paulo vem se mexendo fora de campo, mas esse ano vai ser um ano complicado, né, galera? O dirigente do São Paulo já falou que não pretende contratar muito esse ano também. E o treinador Dorival Júnior foi demitido da seleção brasileira e ele começou assim a virar uma sombra para o Zubeldia. Eu vi alguns torcedores falando, né, que Dorival não, que tem que continuar com o Zubeldia. Eu não concordo muito. Acho que se o São Paulo não começar a evoluir muito nesse início de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, o Zubeldia tem sim que ser demitido. Até porque ele já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo. Já foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado. Esse ano do Campeonato Paulista, o São Paulo, na minha opinião, é um time muito mal treinado. Ele é um treinador que não gosta muito de utilizar a base. E o São Paulo precisa, né, pessoal, se pretende quitar suas dívidas bancárias, começar a utilizar esses garotos, que nem eu falei no vídeo de ontem. O Flamengo, né, galera, ninguém fala que quando começou a sua reestruturação, vendeu o Paquetá, o Vinícius Júnior, o Renier, por um bom valor, né, galera? Então quitou boa parte das suas dívidas com esses valores. Agora o Palmeiras vendeu o Estevão, o Hendrick, o Vitor Reis, por boas vendas também. Então os clubes brasileiros precisam disso, né, pessoal? O São Paulo precisa fazer boas vendas para começar a quitar um pouco suas dívidas, para fazer bons investimentos. Então precisa sim de um treinador que utiliza mais esses garotos. Então vamos ver se agora nesse início de Campeonato Brasileiro ele vai começar a testar mais esses garotos, como o Mike, o Ferreira, o Rian Francisco, o Alves. Então o São Paulo precisa muito, né, galera, começar a utilizar a base, até porque o elenco está bem menor do que do ano passado. Alguns comentaristas falam, né, que o elenco do São Paulo está muito mais fraco. Eu não concordo, porque vários jogadores que saíram não vinham jogando muito, né, galera, e sofriam muito com lesões. E se esses garotos do São Paulo começar a jogar e se destacar, vai conseguir, né, pessoal, suprir essas ausências que saíram. E depois de muito tempo sem jogar, o Tricolor entra em campo hoje pela estreia do Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga em casa contra o Sport. Depois, na quarta-feira, o Tricolor vai estrear na Libertadores. Joga fora de casa contra o Talheres. Depois, no sábado, no dia 5, o São Paulo joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. No dia 10, joga em casa pela Libertadores contra o Alianza Lima. Depois tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra o Cruzeiro no dia 12. Joga fora de casa contra o Botafogo no dia 16. E tem um clássico pela frente, né, no dia 19 contra o Santos, o São Paulo jogando em casa. E já no dia 23, o São Paulo enfrenta o Libertad fora de casa pela Libertadores. Então esse jogo de hoje contra o Sport, o São Paulo tem que vencer, né, galera? Até porque o Sport é um grande candidato a cair para a segunda divisão e o São Paulo não pode bobear esse ano. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!